Só imagina você ter perdido seus pais porque seu mundo foi atacado por monstros. Então, você deseja se tornar um caçador de monstros para buscar vingança, mas você não passa de um fracote sem habilidade e, de repente, você é invocado em outro mundo como uma habilidade roubadíssima. Pois é, pessoal, hoje nós estamos em Bom Dislis Necromancer. A história começa com nosso protagonista Rin, lembrando de uma catástrofe que aconteceu 7 anos atrás, um desastre chamado de Quebra de Dungeon, onde muitos acompanharam, e também foi quando os pais do nosso protagonista morreram. Foi naquele dia que Rin perdeu tudo e foi tomado pelo ódio. E enquanto ele chorava sangue, fez uma promessa para si mesmo de se tornar um caçador de monstros e agora, 7 anos depois, está sentado no banco de uma praça meio chateado por ter sido expulso do centro de treinamento de caçadores. O instrutor do centro de treinamento fala para ele que não precisa mais ir para os treinos. Todos os alunos têm alguns meses para despertar sua característica única, mas ele já está no centro há 7 anos e ainda não despertou nada. Seu talento era equivalente a lixo, de tanta confissão. Amassa uma latina de refrigerante e se pergunta como que treinando por 7 anos não conseguiu despertar nenhuma habilidade ou característica única. Ele está prestes a desistir, mas atrás dele está uma mulher e sua filha conversando. Como o pai da garotinha foi um herói no dia da catástrofe, a garotinha queria ser igual ao seu pai. Então, a mãe fala para ela nunca desistir. Nesse momento, ao ouvir a conversa delas, Rin meio que agradece a mulher e sua filha e sai correndo, deixando a casa de um instrutor do centro de treinamento. Ao chegar lá, ele implora por uma segunda chance para fazer um exame de se tornar caçador, mas o instrutor entende errado e fica furioso. Ele pensava que o garoto metade do dinheiro que gastava com mensalidades. Até tentar dizer que não era pelo dinheiro, mas antes dele tentar se explicar, o instrutor desce um murro no meio da cara dele e ele sai voando para um monte de lixo que tinha ali perto e fica se reclamando que se tinha algum talento tudo seria diferente. Após falar isso, abre-se uma janela holográfica em sua frente. Na janela estava escrito que a Torre do Desafio o elogia por ter uma espiritualidade de ferro e então ele é puxado por uma correnteza de água e jogado no meio do nada. Ele foi um dos candidatos escolhidos pela Torre do Desafio. Sem dar tempo para ele pensar, outra janela holográfica aparece para ele escolher a dificuldade do seu desafio e se Rin completar esse desafio, ele receberia uma recompensa correspondente à dificuldade que escolheu. Em seguida, ele é transportado para um deserto. Seu objetivo era sobreviver por 10 minutos e se sobrevivência, uma característica única é dada a ele. Uma espada é dada a ele, mas quando o Rin está prestes a pegar a espada, um golem de areia aparece atrás dele para atacá-lo. Também é revelada a dificuldade que ele escolheu, que foi a difícil, e também se caso ele falhasse no desafio, a sua gratidão seria a morte. Ele consegue pegar a espada e sai correndo do golem de areia, mas o golem de areia vai atrás dele e o garoto começa a se desesperar, pois ele não conseguiria manter o ritmo por 10 minutos correndo daquele jeito no deserto. As opções que restaram para ele foi de morrer fugindo ou morrer lutando. É muito inteligente e logo ele deduz que os monstros do tipo do golem têm um núcleo e se destroem esse núcleo, ele derrotará o golem. Entretanto, os núcleos ficam em lugares de difícil acesso. Mas isso não é um problema para ele. Ele já pensou em uma maneira de chegar até o núcleo. Ele corre uma montanha de areia. Antes de chegar no topo, ele dá um mortal para trás, enfiando a sua espada na areia, assim causando uma autoridade e derrubando o golem. Sem perder tempo, ele pula em cima do golem e com a espada bate no núcleo até causar uma rachadura. Mas isso não foi o suficiente, pois o núcleo era mais duro do que ele pensava. Em se descuidar, o golem pega o garoto com a mão e o aperta prestes a matá-lo. Tudo perdido estava para ele. Ele estava nos seus últimos suspiros e se lembra da zoação que recebeu por não ter um talento, e isso foi a chama para iluminar o pavio da sua experiência e fazê-lo com que arremessasse a espada no núcleo, assim fazendo-o em pedaço e derrotando o golem. É tão forte que conseguiu derrotar o golem com menos de 7 minutos. Então, abrem-se várias janelas holográficas, dando a ele muitos pontos e uma habilidade única de recuperação rápida. Por fim, uma característica única de necromancia. Ao receber essa característica, ele vê uma névoa negra saindo do corpo do golem de areia. Ao tocar na névoa, seu traço único de necromancia é ativado, dando a ele a opção de absorver o espírito do golem de areia. Como ele não é uma besta, ele absorve o espírito. Com isso, seus estados aumentam e logo em seguida, abre-se outra janela holográfica com as informações de sua característica única.
O efeito básico é absorver o espírito dos mortos e usá-lo a seu favor. O efeito adicional 1 é aumentar seu status, o aumento é equivalente ao seu ranking. O efeito adicional 2 é salvar e usar espíritos. A quantidade de espíritos que ele conseguirá guardar é equivalente ao seu ranking. Após entender um pouco de como funciona sua necromancia, abra-se um portal para levá-lo à sala de espera. Ao entrar no portal, ele já chega caindo no chão, mas logo é curado, pois na sala de espera há uma recuperação rápida. Tudo que tem na sala é uma cama. Então, ele vai até a cama e ao se deitar, são exibidos 5 comandos: loja, comunidade, inventário, informação e desafio. Também é mostrado quando será seu próximo desafio. Ele resolve ir na comunidade e todos estão confusos sem saber o porquê de terem sido levados para lá. De repente entra um ADM e desabilita o chat, fazendo com que só ele possa falar. Ele dá a informação de que tudo na Torre dos Desafios é comprado por pontos. Nem mesmo beber água é possível sem pontos. Os pontos só podem ser obtidos por desafios. Ao falar isso, o ADM sai e desbloqueia o chat. Ao ouvir o ADM, ele não quer ficar atrás dos outros desafiantes, então treine intensamente até chegar próximo ao seu novo desafio. Também compre alguns recursos na loja, gastando quase todos os seus pontos, ficando apenas com 40. Com isso, parte para seu novo desafio, que agora é em uma floresta. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que todos tenham gostado e se quiserem uma continuação, deixem um comentário abaixo.